E aí, sétimo ano, boa noite, estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês, encerrando a segunda etapa. Olha que bacana, cumprimos muito bem a primeira e a segunda etapa, e bem-vinda à terceira etapa, que começa na próxima semana. Essa terceira etapa, ela tem coisas muito importantes na matéria de história, porque a matéria de história até o final do ano a gente vai trabalhar com a nossa história, com o Brasil. E eu acho isso muito bacana, primeiro que vocês já viram boa parte dessa matéria no quarto e no quinto ano. Então agora é aprofundar esta matéria. E o capítulo 7, que a gente vai começar agora na próxima semana, a gente vai falar de um capítulo que não é um capítulo muito agradável de estudar, nem acho muito agradável de trabalhar, mas ele é necessário, os africanos escravizados que vieram para trabalhar no Brasil. Somos um país extremamente miscigenado, talvez um dos mais miscigenados do mundo, com aqueles que já moravam aqui, né, os primeiros brasileiros, aquelas comunidades indígenas, com os portugueses e com os africanos escravizados, deu origem ao nosso povo, que é um povo muito bacana, que é um povo muito alegre, porém, no quesito preconceito, nós estamos batendo um bolão errado. Em pleno 2020, em pleno século XXI, somos ainda um país muito preconceituoso, muito racista. Isso é muito triste para a nossa história. Mas sabia que quando eu comecei a ler os trabalhos que vocês fizeram sobre tolerância, que inclui inclusive os preconceitos, eu fiquei tão feliz com as respostas, mas tão feliz, e pensei da seguinte forma: oba, tá vindo uma turma aí que, olha, não vai aceitar continuar com essas questões preconceituosas, essas piadinhas que não tem nada a ver, que às vezes, eu não sou preconceituoso, mas tem umas piadinhas que demonstram, infelizmente, o grande preconceito que existe ainda na sociedade brasileira. Então eu fiquei muito feliz. Estou encerrando a segunda etapa com chavíssima de ouro, com esse trabalho, que foi atividade diversificada. Depois a gente vai discutir nas próximas aulas sobre isso. Tem respostas assim, deu vontade de tirar uma foto e guardar. Porque pensar que, 12, 13 anos já está pensando dessa forma, o futuro está garantido, hein? O futuro é para a tolerância, para o dizer não ao preconceito em todas as questões, em todos os aspectos, me deixou bastante feliz. A dica que eu quero dar para vocês agora no início da terceira etapa é repensar o que eu falei no início da segunda etapa. Melhorar a participação, dever de casa é fundamental, dever de casa é uma ferramenta que todos os estudiosos da educação colocam em primeiro lugar essa maneira, essa ferramenta, que é uma ferramenta bacanérrima. E também o horário de estudo diário, né? Eu penso que se ainda não fez ainda um horário de estudo diário, quem tem aula de manhã tem que fazer isso à tarde e vice-versa, está na hora de fazer, porque afinal de contas estamos com um pezinho no oitavo ano. Um pezinho no oitavo ano significa um pezinho com mais exigências, com mais comprometimento. Então, ir para o oitavo ano com a matéria em dia, aí eu estou falando de todas as matérias, mas é de história que eu posso falar com mais tranquilidade, para entender, por exemplo, a independência do Brasil. Se não entender essa terceira etapa agora, vai ter dificuldade para entender a independência do Brasil, a independência dos Estados Unidos, as independências e depois também as revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, Francesa e a Industrial. Enfim, muita coisa bacana para a terceira etapa, é a nossa história, é o momento de se dedicar e pensar, né, como que está sendo a construção da nossa história, vendo a base está lá no Brasil Colônia. Então, a atividade que eu proponho, que é sobre o tráfico negreiro, é saber as condições que essas pessoas saíram de várias partes da África e chegaram aqui no continente americano com lucros exorbitantes, principalmente para a coroa portuguesa e inglesa também, que vendia essas pessoas, é muito duro de falar isso, mas vendia essas pessoas como se fossem mercadorias. Então, a minha proposta da atividade é essa, tá? Já tenho
a página lá para você ler e falar como que rolava esse tráfico, né? Quais eram as condições. Obviamente, as piores das piores das piores. É a pior condição que um ser humano pode ter, é a condição da escravidão. E, infelizmente, em pleno século XXI, no Brasil e no mundo, mesmo sendo proibido por lei, ainda existe trabalho análogo à escravidão. Isso é muito triste. Beijos, fica com Deus. Quer ver a Lola aí um pouquinho? Porque ela está toda deitada ali, toda esparrachatada.